específicas, outros já destinados a outros já destinados mesmo a, a toda a criação, ao mundo como geral. E aqui no capítulo 34 ele começa meio com a conclusão do que a gente vem vendo desde o capítulo 13 de Isaías, que são essas profecias mesmo, essas destruições, né? E aí, meio que nos é apresentado no capítulo 34 e 35, que é essa conclusão, dois finais. Eles não necessariamente são finais onde você escolhe cada lado. A ideia é que os dois irão acontecer, mas ainda assim são dois finais, são dois juízos que a gente vai ter aqui, certo? E aqui eles também colocam um juízo, de certa forma, para um povo específico que a gente vai ver já já ali na frente qual que é. E aí, como o nosso grande irmão Henrique Coimbra sempre fala, eu vou apresentar um texto aqui, e aí, para os irmãos que estão no celular, é melhor deixar na posição horizontal, né, o famoso celular deitadinho, porque aí dá para ver o texto todinho na tela, vai ficar melhor, facilitar a leitura, beleza? E se alguém tiver algum comentário, pode me interromper, que não tem problema algum. Tranquilo? Então, vou apresentar aqui agora o texto. Aqui, isso, nossos dois finais aqui do Isaías 34. Então, agora a gente vai daqui dos versos 1 a 4, que é o primeiro bloquinho aí do nosso estudo. Aproximem-se, nações, e escutem. Prestem atenção, ó povos, que ouçam a terra e tudo que nela há, o mundo e tudo que dele procede. O Senhor está indignado contra todas as nações, sua ira está contra todos os seus exércitos. Ele os destruirá totalmente, ele os entregará à matança. Seus mortos serão lançados fora, e os seus cadáveres exalarão mau cheiro. Os montes se encharcarão do sangue deles. As estrelas do céu serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. Então, a gente vê primeiramente aqui, ali no comecinho do texto, um chamado a todas as nações. Mas não somente a todas as nações. Não somente aos povos. A gente também vê aqui um chamado para a terra e tudo que nela há, e tudo que do mundo procede. Então, é como se ele estivesse chamando realmente toda a criação. Então, é um indício de que esse aviso não é somente para um povo específico, não é só para os assírios, é uma coisa que irá acontecer em toda a criação. Então, esse é o primeiro alerta que ele deixa aí para a gente. E depois ele prossegue com realmente o anúncio. O Senhor está irado com todas as nações. Né? Então, a partir dessa ira do Senhor, ocorrerá uma grande matança. E no verso 4 ali, no verso 3 ele descreve mais ou menos como que vai proceder isso, mas no verso 4 ele demonstra que realmente é uma coisa que vai afetar toda a criação. Né? As estrelas do céu serão dissolvidas, os céus se enrolarão como um pergaminho. Então, se você parar para pensar no quadro que nós temos hoje aí de mundo, nem mesmo o homem conseguiu estragar uma estrela, por exemplo, ainda, né? Nem ferir de alguma forma o céu tá ali no lugarzinho dele. Isso é o que a gente tem de mais garantido. Vou acordar, vou olhar para cima, o céu tá lá. Eu vou de noite caminhar, eu vejo as estrelas. Mesmo na cidade que é muito poluída e é difícil de ver, nós ainda vemos estrelas. Então, isso que para a gente é quase que intocável, também se destruirá. Tamanho é o julgamento, tamanho é a destruição que irá acontecer. Então, não é simplesmente a ira de Deus cair sobre um povo, ela vai cair sobre toda a criação, certo? Mas tem um pontinho específico, um pessoal específico que recebe aí essa ira de Deus, e a gente vai tentar entender agora quem é esse pessoal aí, que é aqui no verso 5. Quando minha espada embriagar-se nos céus, saibam que ela descerá para julgar Edom, povo que condenei à destruição. E aí vem aquele questionamento: quem é Edom? Que povo é esse? Alguém tem uma ideia aí? De quem? Os descendentes de Esaú, né? Exatamente. Por que os descendentes de Esaú são Edom, né? Esaú tinha ali dois nomes, né? Ele chamado de Esaú, que era o nome dele de nascença, porque ele era muito peludo,
E depois foi dado a ele o nome de Edom. Edom significa vermelho. Há uma certa discrepância do porquê que ele foi chamado assim, mas tem um texto lá na Bíblia que diz que quando ele vendeu sua primogenitude para Jacó, ele com as lentilhas e estava ali no meio junto umas pedras vermelhas, e aí ficou esse nome, mas o solo da região onde eles viviam era vermelho, e talvez por isso foi dado esse nome a ele. Então, na história bíblica lá, Jacó conseguiu comprar, né, essa primogenitude de Esaú. Então ele foi Jacó foi o verdadeiro herdeiro ali de Isaac, e Esaú sempre pendeu para caminhos maus aos olhos de Deus e se exilou e criou a terra, o reino de Edom. Primeiro o acampamento de Edom e depois virou o reino de Edom. E beleza, mas até aí a gente só descobriu a origem desse povo. O que esse povo fez para o povo de Deus? A gente vê lá em Números 20 que quando o povo de Israel estava saindo do Egito, caminhava pelo deserto, eles chegaram à fronteira desse reino. E antes do povo todo chegar, eles mandaram, né, vigias, espiões, para chegar ali antes. E quando eles chegam ali para conversar com o rei, né, eles iam pedir para passar pelo reino, passar por dentro, porque era muito mais fácil, era um caminho muito mais curto. E não foi possível. Eles falaram que não iam permitir, que não era para eles passarem por ali. E aí, novamente, eles fazem uma nova oferta, falando, não, nós iremos passar, se vocês nos permitirem passar por dentro do seu reino, nós iremos pagar por tudo aquilo que o meu povo venha consumir quando estiver aqui dentro, e, enfim, não vamos ser prejuízo para vocês. Mesmo assim, foi negada essa passagem. E aí, o povo de Edom já mandou o exército ali para atacar o povo de Israel, caso eles entrassem no reino. Então, foi nessa ideia, nessa passagem, que o povo de Israel ele tem que contornar todo o reino de Edom para chegar à terra prometida de Canaã. E não só nessa situação, essa é provavelmente a mais marcante, dá para a gente ver ali tanto em Números 20 como em Deuteronômio 2, tem uma descrição bem detalhada sobre o que aconteceu com Israel e Edom ali naquela parte, mas em algumas outras oportunidades, o povo de Edom sempre foi hostil ao povo de Israel. E a orientação divina sempre foi de que eles fossem fraternais, o povo de Israel fosse fraternal ao povo de Edom, mesmo eles sempre sendo hostis com Israel. Por quê? A ideia de fraternalidade aí era justamente porque Edom era o povo irmão do povo de Israel, né, dos filhos de Jacó. Então, são povos irmãos. Mas, dia após dia, tempo após tempo, eles foram inimigos. Eles se posicionaram contra Israel sempre. Edom fica ao sul de Israel ali, né, ficava, né, na época. Enfim, então, o povo de Israel deu a volta, teve que passar pela terra dos Moabitas, que era na outra ponta, então eles realmente contornaram tudo para passar ali para onde eles tinham que chegar. E Edom sempre se posicionou dessa forma. E aí, por isso que nesse texto vem essa condenação, né? Não só por esse episódio, né? Por todos os episódios ao longo da história, mas esse é o que eu falei, é o mais marcante. E aí vem, então, a condenação de que seria uma ingratidão de Edom, seria uma injustiça de Edom a forma como tratou o povo de Deus, e eles realmente renegaram a Deus, né? Então, por isso que a ira do Senhor, né, esse talvez seria um dos grandes motivos que a ira do Senhor recairia sobre Edom. Tranquilo? E aí nós vemos, então, na sequência, esse juízo de Deus caindo sobre Edom. A espada do Senhor está banhada em sangue, está coberta de gordura, sangue de cordeiros e de bodes, gordura dos rins de carneiros, pois o Senhor exige sacrifício em Boza e grande matança em Edom. E os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros. A terra deles ficará ensopada de sangue, o poço encharcará de gordura, pois o Senhor terá seu dia de vingança, um ano de retribuição para defender a causa de Sião. Então a gente vê aqui essa descrição de uma matança, muito sangue, muita coisa, né?
Quando que aconteciam esse tipo de matança? Em festivais de sacrifício, né? Toda vez que tinha uma festa ali do povo de Israel, você sacrificava muitos animais como oferta ao Senhor, e também para o consumo, obviamente, mas tinham aqueles animais que eram sacrificados, e isso seja como forma de purificação do povo ou algo assim. A descrição de que ele dá nesse versículo 6 é semelhante ao que era feito nessas festividades. Então eles estão sacrificando o povo de Edom. Estão oferecendo esse povo ao Senhor. É essa a ideia aqui. E aí a gente vê a descrição de gado, né? Bodes, novilhos. Então, seria o gado miúdo, né? Os bodes e os novilhos, que representam basicamente o povo, as pessoas do dia a dia de Edom. E ele fala também de bois selvagens e touros, né? Esses touros seriam a representação dos líderes de Edom. Então não ficaria ninguém, né? Esse sacrifício seria para realizar, então, esse dia de vingança do Senhor, um ano de retribuição, né, para defender a causa de Sião. E aí ele usa duas medidas de tempo, ele usa dia e ele usa ano. Então, obviamente, ele não está tratando de um período de tempo específico, né? Ele está colocando uma alegoria aqui no texto, lembrando que passagens proféticas costumam ser escritas em formas de prosa, né, de alegoria. E aí a ideia é essa, tipo, será que vai ser um ano inteiro isso acontecer? Não, não sabemos. Pode ser mais, pode ser menos, né? Mas haverá então esse período que será a retribuição do Senhor para defender a causa de Sião, do tanto que Sião foi atacada e tanto que Sião foi rejeitada pela própria Edom, certo? E aí vamos dar sequência para ver o que acontece com esse povo depois disso. Os riachos de Edom se transformarão em piche, em enxofre. O seu enxofre o seu pó. Sua terra se tornará betume ardente. Não se apagará de dia nem de noite, sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração ficará abandonada. Ninguém voltará a passar por ela. A coruja do deserto e a coruja estridente a possuirão. O corujão e o corvo farão nela os seus ninhos. Deus estenderá sobre Edom o caos como linha de medir e a desolação como fio de prumo. Seus nobres nada terão ali que possa chamar-se reino, e todos seus líderes desaparecerão. Então, nos versos 9 e 10, a gente vê como vai ficar, né? Como será essa ruína de Edom. Então, os seus rios transformarão em piche, enxofre, a terra será como. Aqui está betume ardente, mas a ideia é que ela vai estar sempre queimando, né? Não se apagará nem de dia nem de noite, sua fumaça subirá para sempre. Beleza. Essa descrição ela é bem semelhante a uma outra descrição de destruição que nós temos na Bíblia, que é a descrição de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra chove fogo e enxofre. Aqui, os riachos de Edom ficariam então com esse fogo e enxofre, né? Então a gente vê basicamente o mesmo destino, basicamente a mesma forma de destruição. Em seguida, nós vemos que animais tomam conta ali daquele local, né? A coruja do deserto fará seus ninhos, estenderá sobre Edom. E aí fica um pouco controverso, né? A gente vê no 9 e 10 que a região vai estar queimando para sempre, e no 11 que os animais fariam dela ninho. Então a gente começa a entender que isso realmente é uma linguagem figurada. Não quer dizer que ali para sempre estará queimando, né? Mas o local não será próprio para habitação e será invadido então por animais, por espécies de formas de vida que ficarão ali, né? Então o caos se instaurará ali. E no final ele destaca, né, que os seus nobres nada terão ali que possa chamar-se reino e os líderes desaparecerão. Não sobrará mais nada, né? A terra perderá todas as suas características, a região perderá todas as suas características, o povo não terá mais nada com que se identifique ali, e os seus reis, seus nobres, seus líderes não verão mais aquilo como uma região para se viver, né? Não terão aquilo como sua terra mais. E essa é a ideia desses versículos.
E aqui nós chegamos ao final do capítulo, que ele é um pouco esquisito, um pouco controverso, mas ele dá sequência aí a essa destruição, né? Então, do verso 13 em diante, espinhos tomarão de assalto as suas cidadelas, urtigas e sarças cobrirão as suas fortalezas. Será um antro de chacais e moradia de corujas. Criaturas do deserto se encontrarão com hienas e bodes selvagens balirão uns para os outros. Ali também descansarão as criaturas noturnas e acharão para si locais de descanso. Nela a coruja fará ninho, chocará seus ovos e cuidará dos seus filhotes à sombra de suas asas. Os falcões também se ajuntarão ali, cada um com seu par. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhum deles estará faltando, nenhum estará sem o seu par. Pois foi a sua boca que deu a ordem, o seu espírito os ajuntará. Ele designa as porções de cada um. Sua mão os distribui por medida. Eles se apossarão dela para sempre e ele habitarão de geração em geração. Então, vemos mais dessa terra perdendo suas características, né? Então, espinhos tomarão de assalto as cidadelas, urtigas cobrirão suas florestas. Qual a importância disso, né? Se a gente pegar a história da humanidade, as pessoas começaram a parar ali em alguns locais para morar, quando? Quando era possível ter uma agricultura, quando era possível plantar, né? Quando era possível fazer esse tipo de coisa. Ter uma produção de alimentos diárias. E a terra não será mais propícia para isso aqui. Né? Espinhos tomarão toda a cidade, urtigas. Então, não será mais propício ter uma habitação ali. Né? A terra perderá todo o sua produtividade. Será um antro de chacais e moradia de corujas. Então, ele começa a descrever aqui na frente várias criaturas que são normalmente criaturas noturnas. Então, a gente vê hienas, bodes selvagens, né? Em alguns lugares está sátiros, corujas. São espécies que são normalmente noturnas. Então, a gente pode dizer que apenas as trevas habitarão ali. Se a gente for pensar de uma forma um pouco diferente, a ideia é essa. E aí, no verso 15, a gente tem um detalhe que pode se diferenciar em algumas versões. A gente vê aqui: nela a coruja fará ninho, chocará seus ovos e cuidará de seus filhotes à sombra de suas asas. E aí, dependendo da versão da Bíblia que você pega, essa coruja é outra coisa. Então, tem versões, se eu não me engano, Almeida Corrigida e Fiel, talvez, traz, em vez de coruja, traz a serpente. Tem a revista corrigida, em vez de trazer coruja, traz melorá, é um pássaro também, mas por que esse texto muda tanto, né? Por que a gente tem três versões aqui? A ideia que ele está trazendo aqui, dessa coruja, talvez fosse mais próximo de bruxa. E essa bruxa deles é uma conhecida como Lilith. É um demônio da superstição, tanto de Israel, como também uma certa deusa na Babilônia. Então, talvez na época do cativeiro, por ter essa deusa lá na Babilônia, eles trouxeram meio que isso para a cultura deles e assimilaram esse demônio com esse nome aí. E a forma deles assimilarem era trazer como coruja, como uma bruxa, né? Eles entendiam como uma bruxa. Mas a ideia é que ela era um demônio muito assustador, que sequestrava as crianças e seduzia os homens e os matava. Né? Então, o texto traz essa figura aqui para indicar que isso era um demônio. Não exatamente um animal, não a coruja em si, mas realmente seria uma morada de demônios, de espíritos malignos. Né? E aí ele fala: esses espíritos farão ninho ali, farão pousada ali. Né? Os falcões também se juntarão ali, cada um com seu par. É uma descrição esquisita? É uma descrição esquisita. Normal de textos que tratam de fim do mundo, né? Dessa escatologia, como a gente chama. Onde mais a gente vê uma descrição semelhante a isso na Bíblia? A gente vê lá em Apocalipse 18. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Então a gente vê que ela traz aqui demônio, espírito imundo e ave impura. Então eles associam essas aves já a demônios,
né? A gente vê essa associação aqui, como via também em Isaías. Então, a ideia é semelhante. Então, esse local amaldiçoado, aqui a gente está com Medon, em Apocalipse Babilônia, ele vai ser o antro de demônios, será onde os demônios se reunirão e farão sua pousada ali no fim dos tempos, né? Na época do juízo. E a certeza do profeta é tão grande de que isso irá acontecer, que ele fala: procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhum deles estará faltando, nenhum estará sem seu par. Porque foi da boca, pois foi a sua boca que deu a ordem, seu espírito só juntará. Então, é uma ordem que veio de Deus. A certeza do profeta está nisso. Que foi da boca do Senhor que saiu isso, e ali os espíritos se ajuntarão. Então, ele fala que, na sequência disso, de geração em geração, esses espíritos estarão ali vivendo dessa forma, né? Esses espíritos estarão ajuntados ali dessa forma, como vemos também aqui no final, né, em Apocalipse, né? Então, é um texto escatológico, é um texto que traz esse fim dos tempos. O próximo capítulo também vai tratar disso de uma outra forma, que nós veremos ali na frente, não vou dar spoilers, mas a ideia é basicamente essa: mostrar esse final, mostrar o resultado de toda a condenação. A gente viu várias e várias profecias de vários e vários povos, depois vimos profecias específicas ali do fim dos tempos, algumas trazendo até mesmo a figura do Messias, e agora então nós vemos mais uma vez essa escatologia, essa descrição. E aí, como é que fica essa história? Tipo, porque hoje em dia, se você for procurar, não tem Edom. É parte do reino que era Edom, está em Israel, a outra parte está com outro povo. Hoje em dia a gente não escuta falar de edomitas, né? Isso é uma coisa que está na história da humanidade, né? Na Bíblia mesmo, mas a gente não vê tanto mais falar desse povo. Então, esse povo já foi destruído, essa profecia já se cumpriu. Mesma forma como a gente vê em Apocalipse, fala da queda da Babilônia, Babilônia será destruída. Mas a Babilônia também já foi, né? Nos dias de hoje nós não temos a Babilônia. Como é que a gente enxerga isso, então? Essa profecia já se cumpriu, a gente já está vivendo depois desse tempo? Acredito que não. E aí eu vou colocar um parênteses bem grande aqui, que essa é a minha avaliação do texto, tá? Então, posso estar errado, mas nós temos nosso seminarista, nosso outro professor aí, Henrique, também, para me corrigir. Mas na minha interpretação, a ideia é que não. Nós não estamos vivendo depois desse período, isso ainda irá acontecer. Esses povos não existem mais, mas nós ainda temos inimigos de Israel, inimigos do povo de Deus. E aqui eles colocaram essa figura para representar. Essa era a representação daqueles que são inimigos de Deus. Pode ver que no começo do texto, ele trata de toda a criação e ele chama todos os povos. Depois ele especifica Edom. Por quê? Porque essa condenação vai cair àqueles que são inimigos de Deus, aqueles que ainda são hostis ao povo de Deus, aos próprios mandamentos do Senhor. Então a ideia, óbvio, né, que recai um peso maior para os edomitas, mas a ideia é que realmente isso se acontecerá com todos aqueles que são inimigos do Senhor. Então a visão é mais ou menos essa, tanto aqui quanto a gente vê ali no final dizendo Babilônia, né? Eles sempre usaram Babilônia para trazer tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é mal perante aos olhos do Senhor, tudo aquilo que é imoral. Da mesma forma ele está usando Edom aqui, né? Então quando a gente fala de Babilônia, quando a gente fala de Edom, a ideia é essa, de trazer os inimigos do Senhor, os que são impuros, os que são contrários aos mandamentos do Senhor. E a ira do Senhor então se estenderá a eles e será algo realmente grandioso, né? Ele fala em um determinado momento que o sangue correrá das montanhas e tudo mais. Então, não será algo leve, não será algo tranquilo. Até mesmo quem não faz parte desse grupo provavelmente vai sofrer vendo isso tudo acontecer, né? Então, isso é o que traz aqui esse capítulo 34 de Isaías. Essa condenação, esse julgamento. É uma parte que está ligada a toda a criação, que está ligado a tudo, mas com esses itens específicos para aqueles que são inimigos do Senhor, né, que são contrários às ideias do Senhor, certo?
Então, esse foi o primeiro ponto dessa conclusão, desse encerramento aí dessas profecias de condenação que a gente vem vendo desde o capítulo 13. E semana que vem a gente vai ver o próximo com, eu acho, com o professor Davi Aires, se eu não estiver errado na escala, que traz um pouquinho de luz aí para nós, um pouquinho de coisas mais felizes para a gente entender. Então é isso. Já fechamos aqui, encerramos o capítulo inteiro. Temos algum comentário, dúvida, questionamento, córica, sugestões? Manda ver aí, pessoal. Ok, podemos abrir aí os microfones. Quem quiser participar, está aberta a oportunidade. Flávio. Diga. Bom dia, pessoal. Bom dia, Davizão. As irmãs. Muito interessante esse capítulo, viu, Flávio? Isso aí que você falou é porque existem várias visões escatológicas, né? Sim. Então, a visão escatológica, por exemplo, pré-milenista, ela acredita que isso aí aconteceu literalmente, né? Que existe uma promessa para Israel e que a igreja estaria separada, por exemplo, de Israel, né? Então, a gente entende que isso aí, essa profecia realmente aconteceu, porque hoje, como você mesmo falou, não existe mais o reinado, né? O reino de Edom, né? Mas existem outras visões, por exemplo, a milenista. Né? A milenista, ela envolve, eles entendem que o reino de Edom realmente foi destruído, mas essa visão que você passou para a gente, da escatologia, ela se aplicando, esse capítulo também se aplicando nos dias de hoje, né? Então, assim, é muito bacana o livro de Isaías, porque ele traz. Não é um livro fácil, né, como a gente mesmo já viu, porque essa visão escatológica aí, os estudiosos, né, os grandes teólogos, até mesmo eles entram em conflito, né? Uhum. A gente vê lá, quando a gente estuda lá aqueles 3 comentários que a gente está utilizando aí para as lições, às vezes cada um fala alguma coisa a respeito, né? Exatamente. Então, assim, nem mesmo eles têm a ideia concreta e absoluta, né, do que realmente está dizendo, né? A gente sabe em partes. Eu acho que isso é importante porque justamente para a gente também não se apegar a um ou outro estudioso, mas se apegar àquele que falou, né, a palavra, que é o nosso Deus. Exatamente. Exatamente. E pelo visto eu sou milenista, então, pelo menos por enquanto. Você tem uma visão mais milenista, justamente. Acabei de descobrir. Mais alguém? Irmã Zelinda, irmão Vanildo, comentários? Tinham aberto o microfone aí, não sei se queriam falar. Manda ver aí. O microfone tá fechado, irmão Vanildo. Abriu. Nós chegamos já no final, não conseguimos localizar vocês. A nossa tela aqui não abriu. Então, nós chegamos só no amém. Não, mas chegaram a tempo. Chegamos no amém. Procuramos aqui, estava tudo fora do ar, não conseguimos entrar. As últimas palavras. Ô, irmão. Eu não sei se foi defeito aqui no meu computador, não sei, não consegui abrir. Uhum. Eu cliquei no PGL, no pastor, não saía não. Saía nada. Acontece, esses problemas técnicos acontecem, irmão. São... Mas não perderam muita coisa, não. O professor hoje não era muito bom, não. Não. Que tem aqui em casa, então, aí é que acontece mesmo. Pois é. Mas a aula foi muito boa. O filho aí da irmã Fátima, né, ele deu uma aula boa, mostrando essa soberania de Deus, o Deus que conduz tudo. É ele fala, olha lá no livro do Senhor, lá, vai aparecer os pares lá dos animais, né? Talvez, como você lembrou, talvez uma ideia alegórica ali, né? Mas também dizendo, vai se cumprir. Então, Deus trazendo um cenário apocalíptico, um cenário de caos,
como retribuição a uma nação, né, ímpia, que foi tratada com fraternidade, mas se voltou contra, e isso mostra a soberania de Deus, a condução dele, né, na nação. Outra coisa bonita aí é que o bem vence no final, né? E se não venceu ainda de maneira total, é porque não chegou ao final, como diz alguém, vai dar tudo certo no final. E, de fato, Deus, ele zela por esses valores do bem, da verdade, né, do amor, da bondade, do respeito, valores que são valores vencedores, ainda que por algum momento a gente ache assim, mas será que o mal está tão presente, né? Mas, veja, Deus dizendo, vou trazer a retribuição, a punição sobre Edom, mostrando a soberania dele, mostrando que os valores que ele pede para que nós cultivemos, né, são valores que são vencedores, né? Então, a gente deve permanecer firme aí na fé. Sim. Eu só queria dizer que o professor é bom, porque até os comentaristas teólogos, eles, de certa forma, não entram em consenso, assim, ou entra mais ou menos, né? E para nós é um assunto bem, bem difícil mesmo de entender. Mas o o professor é bom. E fechem o áudio do professor, por favor, com a minha última palavra. O professor só é partidário. Eu olhei só o comentário que mais me agradava e falei para vocês. Que era mais fácil de entender também. Tá certo. Mas eu achei legal também esse link lá com o Apocalipse, né? É um caos, né? Uma visão de caos aí, Deus trazendo um caos, uma ideia mesmo de últimos, né, últimos dias, de fim do mundo, como você usou a expressão, né? Mas sem que Deus, perca, né, o controle da história. Isso. Soberania dele sempre ali. Ele que coordena que isso aconteça e coloca eles ali, né? Então, nada acontece sem a permissão do Senhor. Pastor, Sim. Eu estou, né, fazendo a leitura bíblica e fazendo, né? E aí eu peguei aquela parte, assim, que eu, particularmente, Jéssica, acho muito maçante, né? Que é cronologia, o que é que Deus vai fazer, não sei o quê. E é muito interessante a gente analisar que Deus, a gente costuma ver nessa parte, Deus é muito ruim. Porque Deus destrói. Não gostou, vai lá, toma fogo. Toma fogo, toma fogo. Mas a gente não esquece de se apegar à parte que ele se compadece dos seus. Quantas vezes fulaninho orou, Deus se compadeceu. Eu vou destruir, mas Deus, por favor, dá mais uma chance. Ele vai lá e dava. A gente, às vezes, gosta de pregar o Deus mauzão, e é o que as outras pessoas também gostam de se apegar, porque Deus é justiça, fogo consumidor, mas Deus, ele é pai, ele sempre foi pai, desde dessa época onde era tudo muito mais, não diria rígido, mas muito mais intenso, né, assim, a arca só são os escolhidos, as pessoas que falam com Deus são pessoas escolhidas. Então, é muito importante a gente lembrar que estava um caos, mas Deus se compadeceu dos seus. Igual hoje também. Nós estamos vivendo um caos entre todos os âmbitos possíveis e não possíveis, de saúde, de política, de tudo, mas Deus se compadece de nós. Estamos aqui, estamos reunidos, orando uns pelos outros. Muitos perderam pessoas queridas, muitos estão lutando ainda, mas estamos aqui com a fé de que tudo vai melhorar. Porque foi o que eu estava conversando com uma amiga minha. Para nós, a morte, ela é uma vitória. Porque nós temos certeza da salvação. Sim. Então, assim, para quem fica, é ruim, muito ruim. Mas a gente também tem que comemorar a vitória, a nova vida da outra pessoa. Assim como o sofrimento. Também falei para essa pessoa, os nossos maiores aprendizados não são na felicidade, eles são na dor. Porque a felicidade é muito passageira, a dor não, a dor ela permanece, parece que nunca vai passar. Mas é ali que a gente se apega a coisas melhores, né? Que esses ensinamentos de destruição, de fim do mundo, de caos, eles com certeza tornaram pessoas nessa época muito melhores, assim como nós hoje em dia, né? Muito oportuna, muito boa palavra.
Essa é minha professora auxiliar, entendeu? A professora auxiliar, maravilha. Aniversariante, Manzelinda. É nesse momento que a gente se liga mais a Deus, se reflete mais, né? E faz uma reflexão mais profunda, tanto na vida da gente como na vida das pessoas. Porque quando nós estamos no bom, nós não lembramos muito dessas reflexões, não. Está bem, está ótimo. Agora, quando nós estamos em apuro, ou o outro está em apuro, aí sim nós refletimos bastante. Então, os momentos mais difíceis que a gente tem são esses de reflexões, de análise da vida da gente, da vida do outro, né? O que é que nós fizemos, por que é que nós estamos errando, por que é que está acontecendo isso, onde é que eu estou pecando, né? E Deus está nos dando paciência, nos ensinando a termos paciência, sabedoria para esperar o momento certo, o momento da resposta certa. Porque Maravilha. Ele manda a resposta. Maravilha. Às vezes as respostas não é aquilo que nós estamos esperando e desejando, mas Ele manda a resposta. Se Ele manda uma resposta desagradável, é porque o que nós estamos querendo ou pedindo não vai ser bom para nós, ou para mim, ou para qualquer outra pessoa. Então, nós temos que aprender, ler também, entender a vontade de Deus e não ficarmos só reclamando, né? Analisando bem por que está acontecendo tudo aquilo, se é o que eu estou merecendo ou o que alguém está merecendo. Muito bom, hein, Mazé? Perfeito. Maravilha. Então, temos aí mais uma boa aula, né? Trazida, a palavra de Deus nos fazendo considerar, refletir